A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica multiplicadora. Louvamos a Deus por esse tempo, louvamos a Deus pela sua vida. Que bom que estamos juntos para mais uma vez aprendermos sobre a visão de Deus para a igreja do Senhor. Convido a você nesse momento a iniciarmos esse tempo de crescimento orando ao Senhor nosso Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pela minha vida e pela oportunidade de mais um dia que Ele nos concedeu de estarmos juntos. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças ao Senhor por este momento. Senhor, obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos oportuniza estarmos aqui para juntos crescermos e aprendermos mais de Ti. Te pedimos, ó Deus, que abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade, os Teus desígnios, desejos e propósitos para as nossas vidas. Te louvamos assim, Senhor, com o perdão dos nossos pecados e na certeza, Senhor, da Tua direção durante todo este dia sobre nossas vidas. Para a glória do Teu nome, assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos irmãos. Bom estarmos juntos nesse tempo de louvor, nesse tempo de adoração. Queremos lembrar aos irmãos que nós já estamos aí, já voltamos com os nossos cultos presenciais, né? Então você é o nosso convidado para estar conosco hoje na IBIP, para juntos adorarmos ao Senhor. Então eu quero deixar esse recado aqui para você, porque como igreja nós temos tomado todas as precauções, inclusive na igreja hoje eu considero um dos lugares mais seguros para você estar, né, além de estarmos desfrutando da presença de Deus. Mas se liga aí em alguns recados importantes que nós não podemos abrir mão nesse tempo de pandemia. A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. A partir do próximo domingo, dia 16, nós estaremos retornando os nossos cultos presenciais também. Mas para que a gente possa voltar de forma segura, nós precisamos nos atentar para algumas regrinhas, tudo bem? Fica de olho. O uso de máscara será obrigatório durante todo o período de culto. O distanciamento social de 1,5 m também deverá ser respeitado. Logo na entrada, haverá álcool 70 disponibilizado para a higienização das suas mãos. Pessoas do grupo de risco, que são gestantes, crianças com menos de 10 anos, hipertensos, diabéticos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com problemas respiratórios, devem ficar em casa. Lembrando que haverá um limite de lotação no nosso templo. Portanto, baixe o aplicativo Prover e lá você poderá fazer a reserva do seu lugar no nosso culto para que nós possamos evitar aglomerações também. Então é isso. Até o próximo dia 16. Te espero lá com todos os cuidados necessários. Valeu! Então é isso aí, pessoal. O recado do nosso querido irmão Rodrigo. Claro que esse dia 16 aí já passou, mas as recomendações aí estão valendo, né? E a quantidade, a capacidade, né, da nossa igreja, do nosso templo, né? Como agora nós fizemos um novo dimensionamento, as famílias podem sentar juntos, então estamos recebendo agora cerca de 45 pessoas nos nossos cultos. Então nós louvamos a Deus pela sua vida. Faça a sua inscrição para estarmos juntos nessa noite, participando nesse culto inspirador da IBIP a partir das 18 horas, né, no nome de Jesus, estaremos iniciando o nosso culto, que também terá transmissão pelo nosso canal no YouTube. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, que está aí perto, e vamos ler a palavra de Deus. Convido você agora para estarmos juntos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que eu digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Oremos.
Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que apliques em nosso coração, para que nós possamos entender o nosso chamado como discípulo, de advertir os ímpios dos seus maus caminhos, para que eles não morram em seus pecados e delitos. E, ó Deus, e que nós não venhamos ser responsabilizados diante do Senhor, naquele grande dia, por não ter falado, por não ter compartilhado do Teu amor às pessoas que estão à nossa volta e que perecerão sem Cristo. Livra-nos disso, ó Pai, e nos dá intrepidez, Senhor, e a unção do Teu Espírito para falarmos, quer tempo, quer fora de tempo. Te louvamos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Nós, domingo passado, iniciamos mais um curso na nossa escola bíblica multiplicadora, que estamos falando agora sobre o ser discípulo. E vamos trazer muitos assuntos assim bem pertinentes, assuntos interessantes. Então fica conosco durante todo esse tempo. Quero pedir a você que está agora, né, assistindo esta aula, né, na sua casa, quer onde você esteja, compartilhe esse link dessa transmissão, dessa aula, dessa videoaula, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Faça isso agora, compartilhe nos grupos do WhatsApp, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse lindo trabalho que temos feito na IBIP, no canal da Igreja Batista Independente do Panatis. Temos materiais assim que vão edificar a sua vida, os jovens, na área infantil temos também a nossa escola bíblica, né, multiplicadora. Já estamos agora no 4º curso, e também os nossos cultos online, que tem sido inspirador. Caso você esteja pela primeira vez aqui em nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, né, vermelho, você clica nele e se inscreve em nosso canal. Já somos mais de 1.344 pessoas inscritas em nosso canal. Compartilhe aí também com seus amigos, peça para ele também se inscrever em nosso canal, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos nesse momento, já oramos, fizemos a leitura da palavra de Deus, né? Vamos também estar louvando e adorando ao Senhor. Quero lhe chamar neste momento para adorar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: todo ser que respira, louve a Deus, né? Então esse é um tempo onde nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Não sei como é que está a sua vida, mas o Espírito Santo conhece. E Ele é poderoso para mudar, para transformar, de acordo com a vontade dEle. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais, Senhor. Derrama sobre nós. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Receba, Pai, esse louvor como uma adoração a Ti, Senhor, como um fruto, Senhor, dos nossos lábios. E nos abençoe no dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom estarmos juntos, irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos agora para a nossa aula. Nós temos aí essa temática hoje, irmãos, trabalharmos, no nosso curso Ser Discípulo. Hoje é a segunda aula, nós fizemos a aula introdutória, no domingo passado, e hoje estamos aqui novamente para ministrar sobre esse assunto aí, sobre essa temática, o ser de Deus, apontamentos bíblicos sobre a pessoa de Deus. Então, muito importante, nós aprendermos acerca do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos compartilhar durante todo esse curso, muitos assuntos assim especiais, que lidam diretamente com a teologia, alguns tópicos, que nós abordamos na teologia sistemática. Eu tenho aqui, mostrando aqui a vocês, o compêndio teológico de Wayne Grudem, um compêndio assim maravilhoso, que seria um livro para indicar, para aqueles que gostam, de se aprofundar no estudo teológico das Sagradas Escrituras. Amém? Então essa é a nossa temática aí, o ser de Deus, isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos lá, então vamos começar aí fazendo a citação de uma frase, desse teólogo, o Phillips, que ele, nessa frase aqui, traduz muito a relação que nós temos, com o ser de Deus. O primeiro ponto, quando nós falamos do ser de Deus, o contato que nós temos com Deus é por meio da oração. E esse autor aqui, ele vai fazer esse contraponto por meio dessa frase. Ele diz: Deus, trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento de técnicas. Você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus, Então, interessante, porque esse foi o que nós trabalhamos, na primeira aula. Nós falamos sobre o discípulo, e as características desse discípulo, como esse discípulo precisa estar alinhado, entre o ser e o fazer. É o que muitas vezes ocorre, essa ruptura na igreja, e foi assim também já no tempo de Tiago, porque ele advertiu os crentes, a qual ele escreveu, ensinando aos crentes a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Então, ficamos aqui com algumas perguntas para a gente introduzir essa aula de hoje. Primeira é: você já desenvolveu a consciência de que é mais importante do que as técnicas e métodos ser a pessoa que Deus deseja que você seja? Então, lembro que um grande pregador, chamado Dr. Russell Shedd, ele, em uma das mensagens, dos sermões que ele elaborou, um dos seus livros que eu li, ele fala sobre essa questão do homem e o homem que Deus usa. Quem é esse homem que Deus usa? É um homem que entendeu, que antes dele falar ao povo, ele precisa falar com Deus. Antes de Deus usar ele, de Deus trabalhar por meio dele, Deus quer trabalhar nele. Então nós precisamos ter essa compreensão. Segunda coisa que a gente, para pensar logo na introdução dessa aula aqui, é: você está disposto a iniciar uma jornada de morte para você próprio, a fim de que Cristo seja em você? Esse é o chamado primordial do Evangelho. A Bíblia Sagrada, quando vai falar sobre as condições para o discipulado, o Senhor Jesus diz, claramente, ele diz que o discípulo precisa negar a si mesmo. E quando nós negamos a si mesmo, nós estamos preparando uma terra onde Jesus Cristo vai reinar e vai tomar, nosso ser para ele, usando-nos como obreiros na sua casa, a ponto de que esse processo ele se inicia na conversão e só termina na glorificação
E a cada dia nós vamos dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando esse processo finalmente acabar. Conhecer a Deus só se torna possível quando você decide que Ele mesmo assumirá o governo da sua existência, né? Aproveite, né, um breve período para refletir e orar sobre essas coisas. Então, é meio que uma aplicação da primeira aula que nós falamos domingo passado. Então, se você perdeu essa primeira aula, vai no nosso canal, na playlist, e esteja aí vendo esta aula para então poder entender e aplicar essas verdades aqui na sua vida. Vamos seguindo aqui. Então, vamos entrar na nossa temática propriamente dita de hoje, que tem esse tema aí, bem sugestivo, né? Então, quem é Deus para você, né? Durante muito tempo as pessoas, parece uma pergunta assim, né, muito simples, uma pergunta simplória, mas não é, né? O fato é que durante muitos anos, pessoas ao longo da história tentaram, de maneira equivocada, definir o ser de Deus, né? Então, quem é Deus para você? Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos, né, e fez essa pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou, né? E depois ele perguntou também aos discípulos, né, quem o povo achava que ele era. Então, tanto o povo como os discípulos, né, o povo teve uma visão totalmente equivocada de quem era Jesus. Os discípulos, né, tiveram uma revelação de Deus, que foi o Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, a pergunta, mais o interessante, a resposta é poderosa, mas a pergunta ela é esclarecedora. Por quê? Os discípulos de Jesus, precisam saber quem ele é. A identidade de Jesus está relacionada com a nossa identidade. Então, uma vez que eu descubro, que eu entendo quem é Jesus, eu posso, portanto, entender, baseado na identidade dele, quem eu sou e o que ele me chamou para ser. Amém? Então, vamos refletir aqui sobre um texto das Sagradas Escrituras que está aí no livro de Gênesis, capítulo de número 1, né? Versículo de número 1 ao versículo de número 3. Vamos fazer a leitura, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram tarde e manhã desse primeiro dia. Então, deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos estar trabalhando, estudando, né, focado aí nesse primeiro livro das Sagradas Escrituras. Vale salientar que o nosso objetivo é responder, né, quem é Deus, né? Há uma pergunta que nós vamos trabalhar, né, baseado nessas três respostas, né? Gente, aliás, nesses três capítulos primeiros da Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, amém? Então aqui a gente vai estabelecer algumas definições do ser de Deus. É claro que o nosso objetivo não é fazer um estudo aqui exaustivo sobre o ser de Deus, né? Então a gente vai listar algumas características de Deus que se relacionam com o discipulado, né? E vai estar nos dando assim uma diretriz para nossa vida como discípulo. Então, primeira resposta, quem é Deus? Deus é o Criador absoluto. É isso que diz Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. Então, ele é o Criador absoluto, que criou todas as coisas e que sustém todas as coisas, né? Os teólogos vão dizer que esse Criador absoluto, ele é extremamente o outro, porque não há nada na criação que ele fez que se compare a quem ele é, né? Então, um Criador
absoluto. Segundo é que quem é Deus? Ele é essencialmente relacional, né? Então Deus é esse ser que decidiu relacionar-se com o homem, né? Diz a palavra de Deus que no versículo de número 2 de Gênesis, capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então aqui nós já encontramos esse Deus, né, que é essencialmente relacional, porque a figura do Espírito Santo já aparece aqui no versículo de número 12, né? Então Deus criou no versículo 1 e no versículo de número 2, o Espírito se movia, né? Então Deus é esse ser pleno, esse Deus completo, né? É um ser relacional, porque ele já tem um relacionamento pleno e satisfatório. De tal maneira que alguns erroneamente vão dizer que Deus criou o homem porque ele é um ser solitário, ele vivia na solitude dele, então foi necessário ele criar o homem para que ele se completasse. Mas isso é uma heresia, né? A Bíblia Sagrada diz que ele é um ser relacional, Deus é pleno né, no seu relacionamento, no que diz respeito a Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, de tal maneira que eles se completam, eles se complementam, né? Não existe vacância em Deus, Deus é pleno, né? Então esse argumento de que Deus precisava criar o homem, ele cai por terra diante da verdade das Sagradas Escrituras. Amém? Então essa relação de Deus, ela é plena, né? Mas ele é essencialmente relacional porque ele a demanda, né? O que nós chamamos da trindade ontológica de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus também é um ser essencialmente amor, né? 1 de João, capítulo 4, versículo número 8, vai dizer: Deus é amor, né? Precisamos amar uns aos outros porque Deus é amor. Quem ama se parece com Deus, né? Então, essa é uma definição que a Bíblia também prefigura, né? E não somente no livro de 1 de João, mas por toda a Bíblia a gente vai perceber como o caráter de Deus está atrelado à palavra amor. Uma definição bem clara e que aparece nas Sagradas Escrituras é essa: Deus é Espírito. Então nós vamos abordar também essa temática aqui na aula de hoje, né? Deus como sendo Espírito, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. E por último, quem é Deus, né? Então, a última resposta acerca de quem é Deus é traduzida na pessoa de Cristo, né? E a gente vai falar sobre isso também no decorrer da aula. Então, primeiro abordando Deus como Criador absoluto, né? A majestade, com a majestosa simplicidade, o autor dos capítulos iniciais de Gênesis estabelece aquilo que era uma verdade de fácil aceitação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que a Bíblia, quando a Bíblia Sagrada ela fala de Deus, né, ela já parte do pressuposto de que Deus existe. Então a Bíblia não vai dialogar, não vai comentar acerca da existência de Deus. Observe aí no livro de Gênesis, né, no capítulo, pode deixar aberto aí, vou abrir novamente aqui, capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus vai falar sobre essa questão, né, do Criador absoluto. E ele estabelece essa verdade. E a Bíblia já parte desse pressuposto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não existe uma intenção do autor bíblico de provar a existência de Deus, porque ele já parte do pressuposto de que Deus existe, né? Ele já tem esse pressuposto. Ele não vai dizer de onde Deus veio, né? O que existia antes de Deus, né? Onde estava Deus antes de criar o mundo, né? Então, essas coisas que nós
esses argumentos, esses pensamentos que nós desenvolvemos, eles não são levados em consideração pelo autor bíblico, porque essa dúvida não existia, né, na sua mente, não existia, né, todo autor bíblico parte da existência de que Deus existe. Mas é claro que nós que estudamos teologia, nós sabemos que, além do pressuposto bíblico de que Deus já parte do argumento de que Deus existe, né, do pressuposto de que Deus existe, então, para a Bíblia, essa é uma verdade inquestionável, nós temos também alguns argumentos, né, racionais e próprios escriturísticos que vão demonstrar a existência de Deus. Então, embora a Bíblia não trabalhe de maneira sistemática para provar a existência de Deus, a Bíblia é uma prova da existência de Deus, né? Porque ela é um documento também, né, que fala sobre esse Deus e a ação desse Deus na humanidade, ok? Fora essa questão escriturística, temos também o que os reformadores chamavam do sêmen da religião, né? Da intuição que todo ser humano possui de que Deus existe, né? Então, no íntimo, todo mundo tem essa intuição, esse conhecimento que Deus existe, né? A ponto de a gente perceber que ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. As pessoas tornam-se, né, ateus ao longo da caminhada. Alguns são ateus práticos, outros são ateus teóricos. Qual a diferença, pastor? O ateu teórico é aquele cara, aquele indivíduo, aquela pessoa que estudou tanto, né? Entrou tanto nas filosofias, entrou tanto nos argumentos, né, racionais dos homens, que acabou perdendo e negando essa intuição dentro de si, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, né? Tendo conhecido como Deus, né? Tendo visto e entendido, né? Percebido, aliás, a existência de Deus, fizeram questão de negar a Deus, portanto, eles são indesculpáveis, né? Aqui eu quero trabalhar também, a teologia ela fala sobre alguns argumentos, fora esse das escrituras, fora o sêmen da religião, que nós chamamos da intuição, que todo homem tem que Deus existe. Existem também as evidências da natureza, né? O Salmo 19 vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, ninguém, ao olhar para a natureza, para olhar para as coisas que Deus criou, pode dizer que Deus não existe. Então, nós temos aqui alguns argumentos que nós chamamos de os argumentos racionais da existência de Deus. Primeiro argumento é o argumento cosmológico, né? Esse argumento é o que nós chamamos do argumento da causa e do efeito, né? Esse argumento vai dizer que tudo que existe no universo, no mundo criado, ele tem uma causa, né? Então, nada é autoexistente, né? Tudo, para existir, teve uma causa, né? que gerou aquela criatura, ou que gerou aquele fenômeno. Então, baseado nesse argumento, ele vai dizer, se tudo que existe tem uma causa, Deus é a causa primária, né? Então, tem que existir Deus, porque é a partir dele que todas as outras coisas veio a existir. Temos também um argumento que nós chamamos o argumento teleológico, né? Que esse argumento ele vai na seguinte linha mostrar de que o universo ele é tão organizado, né? Ele é tão planejado, as coisas, se você pega aí se não existisse, por exemplo, no nosso planeta a lei da gravidade, nada ficaria fixo, né? No planeta Terra, seria inviável a vida na Terra sem a lei da gravidade. Então, ou seja, existe um arquiteto, existe alguém que planejou as coisas no mínimo detalhe, e esse arquiteto, esse alguém, esse ser supremo, só pode ser Deus. Temos também o argumento ontológico, né? E esse argumento ele vai falar sobre a grandeza das coisas, né?
que quando nós olhamos, por exemplo, para o número de estrelas, para o número de galáxias, né, para o cosmo, né, a existência de todas as coisas, né, a grandeza do universo, a gente percebe que tem que existir algo maior do que o universo, né, que criou todas essas coisas. E esse alguém maior do que o universo é o ser de Deus. Então, o Deus é infinito e o universo, tudo que ele criou é finito, né? Então, o finito é criado pelo infinito. Temos também a questão do argumento moral, né? Que prova também a existência de Deus. Que argumento é esse, pastor? O argumento moral da existência de Deus, ele vai falar que Deus existe. E por que eu tenho certeza que Deus existe? Porque dentro de cada ser humano, ele tem a noção do certo e do errado, né? Então, em diferentes culturas, né, ele já nasce com essa como se fosse uma lei gravada em seu coração, o senso de justiça, a moralidade, né, que o homem possui, a tal ponto do cara estar lá na cadeia, cometeu crime, cometeu delito, aí entra um preso lá que matou uma criança, né, de 5 anos. Todos os presos se revoltam e querem matar, quer lixar aquele rapaz, quer lixar aquele cidadão, porque eles têm esse senso de justiça, mesmo eles sendo marginais também, mesmo eles sendo ladrões também, né, mesmo eles tendo cometido delito e crimes, mas ele tem esse senso de justiça do que aquilo que aquele cidadão fez é muito errado, e esse senso quem dá é Deus a todas as suas criaturas. Amém? Voltemos aqui para nosso estudo. Alguns versículos da palavra de Deus vão traduzir essa grandeza desse ser ontológico de Deus, né? Isaías 45, 18 vai dizer: pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez, ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver uma outra citação, Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. A gente vê aí como esse Deus Criador determinou todas as coisas e criou todas as coisas para o louvor da sua glória. A segunda resposta, que a gente poderia dizer quem é Deus, é o Criador absoluto, seria a segunda definição que a gente quer abordar acerca de Deus, é essa aí que está na sua tela aí. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele é, deixa eu botar aqui só a aula, Deus é essencialmente, né, relacional. Diz assim: a criação dos seres humanos se dá por um pacto solene que revela um Deus comunitário, conforme se lê em Gênesis 1:26. Né? Em Gênesis 1:26, nós vemos aqui empregado o verbo no plural, onde a palavra de Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Façamos o homem. Então, destaque aqui, amados irmãos, está no verbo, né, usado, Gênesis 1:26, que é um verbo no plural. E aqui a gente já começa a enxergar nas Sagradas Escrituras o que nós formulamos, o que nós entendemos ao longo dos anos, né, na história da igreja, na tradição da igreja, como a doutrina da Trindade. Né? Quando Deus vai criar o homem, ele cria, né, esse homem essencialmente relacional, né? Assim como ele, Deus é um ser relacional, o homem também é um ser relacional. Por isso que sempre costumamos dizer a todos os irmãos, né? Deus, o homem precisa de homem, mas homem precisa de Deus. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Amém? Então, que imagem e semelhança é essa? Né?
Alguns teólogos vão dizer que essa imagem de Deus no homem são os que nós chamamos dos atributos comunicáveis. Porque na teologia nós separamos, né, o ser de Deus e as características de Deus em duas classes de atributos. Né? Primeiro, o que nós chamamos de atributos comunicáveis, e segundo, os atributos que nós chamamos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis, pastor? Por exemplo, um atributo de Deus comunicável é o amor. Deus é amor, né? E esse atributo, ele comunica a mim e a você. O homem ama também, né? Sabedoria, um atributo que Deus também compartilha com o homem. Deus é sábio e ele também compartilha a sabedoria comigo e com você. Outra característica de Deus, que é um atributo comunicável, é a misericórdia. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu também posso ser misericordioso, né? A justiça e tantos outros atributos que são chamados atributos comunicáveis. Mas nós temos também na teologia os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são propriamente de Deus. Um exemplo disso é a independência. Deus é um ser totalmente, aliás, independente. E a independência não é comunicada a mim e a você, aos homens. Os homens não são independentes. Os anjos não são independentes. Né? O único ser totalmente independente é Deus. Ele independe de tudo. Se o mundo acabar agora, ele continua sendo Deus. Se os anjos deixarem de existir, ele continua sendo Deus. Porque Deus não está limitado a espaço-tempo. Né? Deus, como aquela pergunta muito famosa da teologia, né? Que as pessoas perguntam, onde estava Deus, né? Antes de criar o homem? O que fazia Deus antes de criar o homem? Né? Antes de criar o mundo, antes de criar o cosmos? Onde estava Deus antes dessas coisas? E a resposta é que nós não podemos definir em canto nenhum. Por quê? Porque antes de criar o mundo não existia antes, né? A ideia de antes e depois vem a partir do momento em que Deus cria o mundo, cria o cosmos, Deus cria o universo e estabelece sequências de dias, de noites, ou seja, ele cria o espaço e cria o tempo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, não existia nem antes, nem depois, porque todas as coisas foram feitas por ele. Só existia Deus, por isso que ele diz, eu sou o que sou, eu sempre existi. Antes de ser criado o tempo, antes de ser criado o espaço, eu já era, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse ser, ele é totalmente relacional. Que atributos, portanto, são esses que Deus não compartilha conosco? A imutabilidade é outro exemplo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não muda, ele é imutável, né? Esse é um atributo na teologia que nós chamamos atributo incomunicável. Deus não comunica a sua imutabilidade a nós. O homem muda, né? Aliás, tudo na sua criação muda. A sua criação, a criação de Deus está em constante movimento. O único ser imutável é Deus. Deus não muda, né? Em Deus não pode existir sombra de variação. Por isso, aí esse atributo é que está a firmeza da nossa salvação. Porque como Deus não muda, ele prometeu, ele cumpre. Ele não tem como voltar atrás, né? Se ele prometeu buscar a igreja, ele prometeu salvar as pessoas pela loucura da pregação do evangelho, ele vai fazer. Não tem como, por exemplo, Deus num dia de hoje acordou meio zangado, acordou triste, chegar e dizer, eu não vou mais fazer o que eu prometi a vocês, não, desisti de tudo, acabou, e se virem aí só. Não tem como, porque ele não muda, né? Uma vez que ele disse, ele vai cumprir, ele vai fazer, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus é um ser essencialmente relacional, como está aí provado nesse texto de Gênesis 2:18, que diz assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, né? O fato de Deus ter notado a solidão de Adão também revela, além do seu cuidado, a sua natureza
relacional. Isso é muito importante, irmão. Como Deus é esse ser relacional, ou seja, ele é trino, né? Então ele criou o homem e o homem estava só. Quem primeiro viu a solitude do homem foi Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Porque assim como eu sou essencialmente relacional, essa minha criação também o é. Então Deus criou a mulher para estar ali ao lado do homem. Chegamos aqui em outra característica de Deus, que nós podemos dizer: quem é Deus? Primeira coisa é, Deus é o Criador absoluto. Quem é Deus? Deus é essencialmente relacional. E a terceira, quem é Deus? Deus é essencialmente amor. Talvez essa seja o crivo maior, né, de todos os atributos de Deus e que definem o ser de Deus. Talvez esse seja o mais preponderante, o mais forte, né, na pessoa e no ser de Deus. Desde a criação de todas as coisas, a Trindade Divina já estava disposta a morrer na cruz, a fim de que a humanidade pudesse ser redimida. Esse é o ponto a que o amor de Deus chega. O sacrifício de si próprio. As palavras de João, 1 de João 4,8, não deixam espaço para argumentação. Deus é amor. É claro que diante de muitas coisas que existem, nós muitas vezes questionamos, né, o amor de Deus em relação à sua criatura. Mas está provado, né, pelo seu cuidado em nossas vidas como essa característica de Deus é preponderante. E qual é a tradução máxima desse amor? É claro, o proto-evangelho, né? O resumo, aliás, o resumo do evangelho, né? Tanto que está aqui em Gênesis, eu leio aqui com você, né? Que nós, na teologia, chamamos do proto-evangelho, que é o anúncio do evangelho no livro de Gênesis. Acompanha aí, abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo de número 15. Né? A palavra de Deus vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Então está aqui o anúncio da morte de Cristo, né? Que nós chamamos do proto-evangelho, né? Onde o Senhor ferirá, o Senhor, Deus colocando aqui uma sentença para Satanás, né? Vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Né? Que mulher é essa? Aquela mulher que dará um fruto que será o Salvador. Por isso aqui já está representado esse drama, o nascimento de Jesus por meio da mulher, e esse fruto, né, da mulher, que é o nosso Salvador, vai ferir a cabeça do diabo, e o diabo vai lhe ferir o calcanhar. Né? O diabo, através de Herodes, dos soldados e toda aquela dramatização da cruz, é como se tivesse ferido o nosso Senhor e Salvador no calcanhar. Mas o que Jesus fez em relação ao diabo, enquanto o diabo só atingiu o calcanhar dele, o crucificando por meio daqueles agentes livres, né, dos soldados, de Pilatos e da inveja dos líderes religiosos, isso foi uma ferida no calcanhar. Mas o que Jesus fez foi golpear a cabeça da serpente. E a gente sabe, quando se golpeia a cabeça de uma serpente, ela morre. Então, Jesus ali venceu Satanás, né, e por meio da sua morte, né, que é traduzida na maior expressão de amor, no que nós chamamos de resumo do Evangelho, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Apocalipse 3,8 vai dizer: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Então a morte de Cristo ela já é anunciada aqui em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, né? Então essa morte já é anunciada em Apocalipse 13, 18, também vai falar isso, né? Que Jesus morre por mim, por você, esse sacrifício já era preconizado antes de Deus criar o mundo, já tinha esse plano e esse projeto. 1 de Pedro também vai reforçar essa ideia, no versículo 19 e 20, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto pelo fim dos tempos por amor de vós, né? Então Deus tinha esse plano maravilhoso que nós compreendemos bem. Não existia plano B. Deus tinha um plano e esse plano ia se concretizar, né, a maneira pela qual Deus iria revelar o seu amor à sua criatura caída. A partir do contexto, né, do que nós já desenvolvemos agora, nós chegamos aqui a definições, né, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e também no livro de Gênesis, logo nesses primeiros versículos. No Evangelho de João, você acompanhar aí comigo aí, abrir a sua Bíblia, né? Evangelho de São João, capítulo de número 4, a palavra de Deus traz essa definição, né? O que é Deus, ou quem é Deus? João 4, versículo de número 24, vai dizer assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, essa definição diz muito acerca de Deus. No livro de Gênesis também, capítulo 2, né, diz que Deus é Espírito, mas ele não é só uma energia passível de manipulação ou uma força fria e inanimada. Tampouco um princípio vital, como alguns defendem. Deus é Espírito pessoal. Interessante a gente fazer aqui essa distinção, porque alguns, de maneira equivocada, né, trabalham com essa ideia de que, como João, né, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, define Deus como Espírito, a ideia, né, de Espírito que está no imaginário popular é que esse Espírito é uma força, é um vento, né, é uma coisa inanimada, né, uma energia, né? O livro de Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, nós vamos compreender por meio de vários textos, né, nas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo ele não é a força, mas ele é uma pessoa, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos uma prova da personificação do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo, em Atos capítulo 5, né? Onde Pedro repreende Ananias e Safira e diz: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram Satanás tentar o coração de vocês para que vocês mentissem, né, a Deus? Que vocês enganassem a Deus. Vocês não mentiram a Deus, né, somente. Vocês não mentiram aos homens somente, mas mentiram ao Espírito Santo. Mentiram a Deus quando mentiram ao Espírito Santo. Então, amados irmãos, perceba que na mente dos apóstolos, o Espírito Santo é Deus e é um ser pessoal e não uma força, como muitos se relacionam com ele no dia de hoje. Okay? Deus é Espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Agora, essa definição diz muito também acerca de Deus, né? Quando a gente fala que Deus é Espírito, nós estamos falando que Deus é um ser, né, que não está limitado a espaço e a tempo, né? Por isso que a Bíblia fala na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus, né? Outra coisa, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, fala também da questão da forma, né? Espírito não tem forma. Infelizmente, muitas vezes nós personificamos, olhamos a linguagem
figurada da Bíblia e não compreendemos muitas vezes o ser de Deus, né? Jesus muitas vezes fez essa comparação do ser de Deus, né, em diversas situações. Em Atos capítulo 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que veio um vento forte e impetuoso, né, na descida do Espírito Santo. Então, muitos vão confundir, né, o Espírito Santo com o vento, né, mas ali é uma linguagem figurada, né, como o Espírito Santo se manifestou naquele momento, né. Para Moisés, Deus se manifestou na sarça, como fogo. Mas Deus não é fogo, né? Deus não pode ser reduzido a um fogo, a uma combustão. Mas foi dessa forma que ele se revelou a Moisés, né? Deus se revelou a Abraão na forma de homem, né? Como visitou ali a tenda de Abraão de forma personificada, né? Nós precisamos, portanto, entender isso. Mas ao dizer que Deus é Espírito, nós estamos compartilhando também algo que é essencialmente nosso, porque nós também somos Espírito, né? Nós somos Espírito também. Não da maneira como é o nosso Deus, né? A Bíblia Sagrada diz que o homem é corpo, alma e espírito. Ou alguns, né, até alguns vão entender só que alma e espírito são expressões, são sinônimos, né? Então, alma e espírito trata-se da mesma coisa quando a Bíblia se refere a essas palavras, né? Mas seja qual for a maneira como você enxergue isso, se você é dicotomista, se você é tricotomista, se você acredita que o homem é composto de 3 partes, se você acredita que o homem é composto de 2 partes, independente dessa afirmação, né? O que é importante é que a gente lembrar que uma coisa que é da natureza de Deus, que também é da nossa natureza, que Gênesis diz lá que Deus nos criou a imagem e semelhança. Que semelhança é essa? E aqui está uma: Deus é Espírito, eu também sou Espírito. Deus é Espírito, nós também temos o Espírito, essa entidade, nessa característica que nos leva e que nos une ao Senhor, nosso Deus. Amém? E por último, nós, né, definimos aí, aliás, resumimos aí a nossa aula de hoje. Quando perguntamos quem é Deus, nós vamos dizer que Deus é Cristo, né? Deus é Cristo. E as Sagradas Escrituras vão nos dizer isso, não é verdade? Então, Deus, assim como o relato da criação deixa claro que Deus estava em Cristo e com Cristo, Cristo é o próprio Deus. Esse é o mistério precioso da Trindade, né? E aqui, quando nós falamos de Trindade, né, vamos fazer aqui um contraponto, né? Que os teólogos vão classificar 2 tipos de trindade, né? A trindade econômica e a trindade ontológica. Qual a diferença, pastor? A trindade econômica é a maneira como esse Deus, esse eu sou, esse Deus que é um, né? Que é uma só essência, que é um só pensamento, que é só uma vontade, ele se organizou no plano salvífico, no plano da salvação. Então, nesse plano, esse Deus uno, né, ele se manifesta de maneira tripla, né, na maneira que o Pai executou um plano, executou o projeto, o plano de Deus, o Filho o Filho encarna a fim de cumprir esse plano, né, de fazer a vontade do Pai. E uma vez que esse Filho executa a vontade do Pai e morre na cruz, o Espírito Santo desce, né? Jesus disse, quando eu for, ele vai vir, né? Então, existe nessa trindade econômica que nós falamos aqui, o que nós chamamos de hierarquia, né? Pai, Filho e Espírito. O Filho está sujeito ao Pai,
o Espírito Santo está sujeito ao Filho. Jesus mesmo disse, eu não vim, né, ensinar nada de mim mesmo, mas do meu Pai que está no céu, né? Então, a trindade econômica, no plano da salvação, ela se organiza de maneira hierárquica. Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o que o Espírito faz? Quando Jesus é assunto ao céu, Jesus, né, volta para a casa do Pai, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo, o que ele faz hoje? Ele aplica esse plano na vida do pecador. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que no período da grande tribulação, no período, né, do milênio, né, no período que passar, que a porta da graça for fechada, o Espírito Santo vai ser sustado e não haverá conversão, não terá como as pessoas se converterem. Por quê? Porque o Espírito Santo não atuará mais nos corações. E se o Espírito Santo não atua, não há regeneração, não há conversão, né? Então, o papel fundamental do Espírito Santo é aplicar. Nem eu, nem você viu Cristo ser crucificado. Nem eu, nem você temos provas materiais da morte de Cristo. Você não tem filmagem, não tem foto, você não tem uma prova, né, científica da morte de Cristo. Mas por que eu e você não negamos isso? Por que esse fato está em nosso coração e em nossa mente como se a gente fosse testemunha presencial? Por que muitos crentes ao longo da história morreram e não negaram? Disseram, ele vive, ele reina, né? Ele foi crucificado, ele morreu para me salvar. Por que essa convicção? Porque o Espírito Santo aplicou essa verdade no meu coração e no seu como um selo, de tal maneira que é irrevogável, não há como apagar, não há como voltar atrás. Ok? Então, impressionante essa ação do Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto bíblico que vai falar sobre isso, né? Quem é Deus? Deus é Cristo. Como assim, pastor? Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 8 a 11. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, interessante aqui como nesse diálogo de Jesus com Filipe, ele agora traz a revelação máxima do ser de Deus. Então, se a gente perguntar quem é Deus para você, você pode dizer que Deus é o Criador absoluto. Quem é Deus para você? Deus é um ser essencialmente relacional, e Deus é a Trindade. Quem é Deus para você? Deus, ele é amor, né? O âmago de Deus, ele é amor, ele ama essencialmente toda a sua criação. Quem é Deus para você? Você pode dizer que Deus é espírito, Deus não tem forma, Deus não tem corpo, né? Deus é um ser incorpóreo, Deus ele está em todo lugar. Cuidado só para não confundir a tese, né, do panteísmo, que é uma heresia que vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Né? Totalmente errado. Né? Como também a ideia que muitos têm, que é o deísmo, né? Onde Deus é a força, é a outra força. Né? Quem acompanha a série de Star Wars, né? Existe o lado negro da força e o lado, né, o lado da luz, né, da força. E Deus está em oposição à luz e às trevas. Deus é luz e as trevas faz oposição a Deus. Né? O deísmo não é bíblico. Né? A Bíblia diz que Deus é o Criador absoluto. Não há adversário para ele. Deus não contrapõe ninguém, porque não existe ninguém que possa, em pé de igualdade, combater com Deus. Né? Ele não reconhece nenhum outro Deus. Antes de mim não houve Deus e depois de mim não haverá outro Deus. Né? Então, esse é o nosso Deus. Mas qual é a revelação máxima? Uma resposta sucinta. Quem é Deus? Está aqui. Filipe perguntando, Senhor, mostra o Pai, porque
A gente pensou que o Pai era o fogo, que ele se revelou a Moisés, a gente pensou que era a coluna de fogo, a gente pensou que ele era uma nuvem, a gente pensou que ele estava no vento, a gente pensou que ele era o bezerro, a gente pensou várias coisas. Mas quem é o Pai? Cadê o Pai? Mostra o Pai. E Jesus disse assim, até uma maneira assim, um pouco decepcionado com seus discípulos, mas rapaz, estou tanto tempo convosco e você me pergunta, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? E aqui ele está falando da trindade ontológica. Né? Qual a diferença? A trindade econômica, as pessoas da trindade estão separadas num plano, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade ontológica não fala do ser de Deus. É um ser só. O Pai e o Filho é um só. O Pai e o Espírito é um só. Então quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Espírito Santo. Não tem como você... Né? E aquela pergunta famosa da teologia, pastor, e no céu? Quem é que a gente vai ver? Né? Jesus respondeu aqui para nós. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a revelação máxima de Deus. Quem é Deus? Você vai dizer, é Jesus. Como ele é? Como ele se parece com Jesus. Jesus é a expressão máxima. Deus sempre quis se revelar ao homem. Porque de outra maneira o homem jamais iria conhecer a Deus. Né? O homem, ao longo dos anos, quis saber quem é Deus, porque ele sabe que Deus existe, pela intuição, pela natureza, né? Pela tábua da sua consciência. Mas ele não conseguia encontrar Deus, porque Deus estava encoberto. Né? Porque era necessário, então, que Deus se revelasse, e foi isso que ele fez por meio do seu Filho na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, com base em Gênesis 1, capítulo 1 até o capítulo 3, podemos pensar que em Deus como, né? Tudo que a gente já trabalhou na aula de hoje, Deus como Criador absoluto, essencialmente relacional. Deus é aquele que eles se relacionam, né? Entre si e também com a sua criação. Deus é essencialmente amor, Deus é Espírito e Deus é Cristo. Amém? Então vamos terminar, já estamos chegando ao final da nossa aula, né? Vamos aqui trazer algumas aplicações, né, disso que a gente comentou aí, né, na aula de hoje, ok? Então fica aí as perguntas. Primeira pergunta compartilhar: existe mais algumas características a respeito de quem é Deus que você queria ressaltar? Aqui claro que essa lista aqui que a gente colocou, ela não é exaustiva não, né? Várias outras características de Deus a gente poderia trabalhar. Tente fazer isso a partir dos textos das Sagradas Escrituras que se tornaram relevantes na sua caminhada discipular, né? A gente pode dizer também que Deus é essencialmente misericordioso, né? Também seria uma definição de quem é Deus. Poderíamos dizer que Deus é justiça, né? Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então acrescente aí, faça a sua lista. Converse com o seu grupo sobre formas práticas a partir das quais é possível reproduzir algumas características essenciais de Deus. Com base no conteúdo lido, como você pode criar e relacionar-se e amar de forma a expressar a Cristo, né? Se Deus é essencialmente relacionamento, essencialmente amor, se ele é Espírito, de que maneira, né, esse conceito prático pode mudar os nossos relacionamentos, né, a partir desses pontos de vista. Essas dimensões de Criador, relacional e amoroso acerca do ser de Deus apontam para um caminho de discipulado. De que forma? Né? De que forma conhecer essas características de Deus vai me ajudar na construção do meu discipulado, né, com o meu discípulo ou com a pessoa que eu estou investindo na vida dele, ok? Agora vamos para algumas aplicações também. Vocês podem responder, né, esses questionamentos foram feitos aí no comentário deste vídeo, certo? Nos ajude aí, participe, é muito bom quando há essa interação. Então, aqui está um desafio. O desafio dessa semana é reproduzir as dimensões da criação, relação e amor de Deus durante essa semana.
Após pensar, refletir e orar, escolha uma atitude correspondente a cada uma dessas características do Pai e ponha em ação, né? Então a gente trabalhou primeiro da criação. Meu Deus é o Criador absoluto. Que atitude a gente pode ter em relação a esse saber, né? Felizmente muitos cristãos agem como se Deus não fosse o Criador absoluto, né? E degradem a natureza, né? Não são pessoas que economizam água, não são pessoas que reciclam, não são pessoas que cuidam da natureza. Então, uma aplicação prática seria essa, estou dando só um exemplo aqui, certo? Outro exemplo em relação ao ser relacional. Se Deus é um ser relacional, né, de que maneira prática a gente podia também, né, trabalhar no nosso discipulado, crescer em nossos relacionamentos? Pode, de maneira prática, visitar pessoas que, né, e são ali, estão próximos a você, que faz tempo que você não visita, né? O amor de Deus, como é que a gente pode exprimir isso de maneira prática, essa característica do amor, né? Quem sabe aí passou um mendigo de rua, ou alguém que você conhece que está passando uma necessidade, você chega lá com ajuda, com a cesta básica, né? com um quilo de carne, paga uma luz, ajuda num gás, né? Uma atitude prática de amor, uma ação de amor, e é isso que essa lição lhe convida para essa semana, né? Como você pode criar algo que abençoe outras pessoas, né? Deus, ele é criador. Nós podemos também ter a iniciativa de criar coisas que vão abençoar pessoas, como o projeto que a gente fez na nossa igreja aí da cesta básica do amor, né? Com quem e de que forma você pode se relacionar com o intuito de edificar? Quem é que nessa semana você pode visitar de maneira prática? Coloque aqui nos comentários ou então entre em contato conosco pelo WhatsApp. Diga, pastor, eu vou visitar fulano de tal. Pastor, eu vou essa semana visitar um amigo, eu vou visitar uma pessoa que o Espírito Santo já tem tocado em meu coração. Qual atitude deve tomar para amar alguém, né? E atitude ao visitar, ao se relacionar com alguém, talvez falte uma atitude, talvez você já até tenha construído um relacionamento, mas falta uma atitude, uma ação de amor que você fez por essa pessoa, né? Louvado seja Deus. As ideias escolhidas para serem praticadas podem estar associadas. Pensem com carinho e conte com a orientação do Espírito Santo. Então, essas ideias estão relacionadas, né? Você pode criar uma coisa, né? Como, por exemplo, você cria aí faz um almoço aí, né? Convida alguém para estar com você, conversar com você, já está se relacionando. E depois você, quem sabe, aí dá até um presente a essa pessoa, né? E compartilha algo que é muito importante para você e você também está compartilhando com ela. Amém? Então, para finalizar aqui, um desafio é você fazer aí seu próprio princípio de fé, né? Colocando aí, começando um texto dizendo, creio que Deus é. O que você crê que Deus é, né? Eu creio que Deus é amor, eu creio que Deus é paz, eu creio que Deus é perdão, né? Construa aí o seu próprio texto, né? E finalizando essa atividade e essa aula de hoje. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E por último aqui lembrando da solicitação de contas, né? É uma coisa que a gente tem praticado em nossa igreja. E destaque, né, no seu tempo a sós com Deus nesta semana. Então, amados irmãos, precisamos ter um tempo para estar a sós com Deus. Não funciona. Se você é uma pessoa que ainda não tem um tempo para estar com Deus a sós, marque esse horário, estabeleça prioridades para que você possa gozar desse privilégio. Amém? Então queremos agradecer demais a Deus pela sua vida. Chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Queremos orar nesse momento. Amém? Vamos fazer a oração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça nesse momento, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo de crescimento, de aprendizado na Tua Palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que venhamos ainda crescer ainda mais na Tua Palavra, alicerçados.
Ó Deus, que o Senhor possa nos conceder um dia abençoado para a glória do Teu nome. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Bem, gente, agradecendo demais. Logo mais à noite teremos aí o nosso culto de adoração da IBIP. Esteja conosco aí, faça a sua inscrição para juntos adorarmos o nome de Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima Escola Bíblica Multiplicadora. Um forte abraço, que Jesus te abençoe.